Oi, gente, tudo bem? Gente, eu vim aqui falar com vocês hoje sobre um tema dos mais importantes que a gente já falou aqui no Instagram, né? É um tema que eu acho que cabe muito agora no final do ano para ver se a gente começa um 2020 com um pouquinho mais de autocuidado, mais de atenção, né? É um tema importante para mim porque eu pessoalmente passei por momentos difíceis esse ano, de cara a cara com a ansiedade. Além disso, eu tenho alunas e alunas que me relataram durante esse ano muita dificuldade em manter-se ativo, em manter uma boa alimentação, em manter esse autocuidado, porque a ansiedade realmente paralisou essas pessoas por um momento. Então a gente precisa sim falar sobre isso, né? Não é aquela ansiedade normal do dia a dia, ansiedade que todo mundo tem, mas aquela ansiedade mais forte, aquela ansiedade que realmente paralisa a gente, que deixa a gente com pouca potência, né, para enfrentar nossas coisas da vida. E aí, eu, como não sou profissional de psicologia, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu trouxe alguém maravilhosa para falar com vocês sobre ansiedade, psicóloga Eveline Ribeiro, vocês vão adorar. Então, confira aí na continuação do vídeo que ela vai falar um pouquinho sobre a ansiedade com esse olhar mais técnico, mais profissional, mas também com muita empatia, e a gente, obviamente, vai aprofundar a discussão nos próximos capítulos, tá bom? Confira. E se alguém te chamasse para falar sobre um tema muito complexo, muito amplo, como será que você se sentiria? Ansioso, talvez? Então, o meu nome é Eveline Ribeiro, eu sou psicóloga e Isabela Costa, personal, me convidou para conversar sobre ansiedade. E aí? Antes de mais nada, eu queria esclarecer algo. Eu queria poder dizer que a ansiedade é um processo natural que todos nós vivemos. Toda vez que a gente está diante de um desafio ou de algo que nos gera expectativa, isso se configura um estado de ansiedade. E aí, se é algo natural que todos nós vivemos, por que a gente tem falado tanto de ansiedade como um adoecimento? Quando é que a ansiedade, como um processo natural da nossa vida, passa a ser um transtorno de ansiedade? É importante a gente ficar atento aos sinais, aos sintomas e também à duração deles, não só a intensidade. Os sintomas de ansiedade, eles se apresentam de várias maneiras, tanto em aspectos físicos, como alteração de neurotransmissores que nos gera palpitações, sudorese, tensões musculares, como também sintomas emocionais, que estão relacionados com as nossas inseguranças, com o nosso desamparo, com os nossos medos, com uma angústia que às vezes a gente não consegue nem nominar. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso. Por que a gente diz que a gente está ansioso? O que acontece com você quando você diz, hoje eu estou ansioso? O que exatamente está acontecendo? Como está repercutindo na sua vida? Esses sintomas, eles, à medida em que você começar a ter muita dificuldade de realizar as atividades da sua vida diária, da sua rotina, quando você começar a ter dificuldade de acordar, de ir trabalhar, de estudar, de encontrar com os amigos, quando você começar, por causa dessas sensações ou desses sintomas físicos, ter dificuldade de realizar atividades corriqueiras, é importante você ficar atento. Porque essa passagem do que é um processo natural que a gente vive para um adoecimento está muito relacionado ao quão incapacitante esses sintomas eles se tornam na nossa vida. Tanto a intensidade como a duração desses sintomas. Às vezes a gente tem uma sensação ou um sintoma brando, mas que não passa nunca. E aí com o tempo a gente vai ficando cansado e com o tempo a gente pode adoecer. Toda vida que a gente começar a perceber que a gente não está bem, com uma intensidade muito grande ou por um tempo muito grande, é importante a gente pensar
em fazer uma avaliação clínica mais precisa. Se a gente está falando de saúde mental, ansiedades, depressões, a gente está falando de processos de adoecimentos que podem acontecer no nosso organismo. Se a gente está falando de adoecimento, a gente precisa considerar um diagnóstico, um tratamento e uma cura, ou um controle. E o que a psicologia tem a ver com isso? Como eu disse, existem alguns sintomas físicos, existem alguns sintomas emocionais. E os sintomas emocionais, eles estão relacionados com a nossa maneira de viver, que estão relacionados com a nossa história, com os nossos traumas, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com a maneira como a gente lida com as metas, com a maneira como a gente lida com as nossas inseguranças, com a maneira como a gente lida com o desejo genuíno de ser aceito, de ser amado. E todos esses aspectos psicológicos, eles interferem, potencializando ou sendo recurso de proteção em relação à nossa saúde mental, a como a gente vai reagir a situações que nos deixam ansiosos. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Vamos aprofundar essa questão? Vocês têm dúvidas? Vocês pensam sobre isso? Vocês se sentem ansiosos? Estou aqui à disposição. Eu acho que seria muito importante a gente trazer esse assunto um pouco mais para perto da gente. E eu acho muito legal que a gente tenha um espaço para falar sobre saúde mental e como a atividade física, sim, o exercício físico regular, ele é um fator de proteção. Ele nos dá capacidade de lidar melhor com esses desafios da vida, como a ansiedade, por exemplo. Vamos entender melhor tudo isso? Um beijo e até mais! E aí, gostaram de Eveline? Maravilhosa, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que é importante a gente estar trazendo essas discussões, né, interdisciplinar, para poder a gente se aprofundar de verdade, né? A saúde, ela não é só a ausência da doença, né? A saúde é um bem-estar físico, um bem-estar mental, e a gente precisa discutir tudo que diz respeito a isso. E eu adorei a sugestão dela, né? Da gente se abrir aí para as dúvidas de vocês. E então, vamos, logo em breve a gente vai fazer uma live, tá? Então, se vocês quiserem, já também, inclusive, já mandar dúvida aí pelo direct. E obviamente que a gente não vai identificar ninguém, tá? Pra poder a gente também ter uma ideia do que é que vocês gostariam de saber, né? Sobre ansiedade, né? E de como a gente pode discutir isso da melhor forma. Tá bom? Então, aguardo a interação de vocês.